Senhor e Salvador, amém e amém. O que Deus quer nos ensinar com o coronavírus? Nós temos estudado essa série nos últimos domingos, desde que esse tempo de pandemia e esse tempo de isolamento se iniciou. Hoje então é o quarto dia. No primeiro dia nós vimos que Deus quer nos ensinar a buscá-lo de todo o coração. No segundo dia nós vimos que Deus quer nos ensinar que Ele está trabalhando em meio às crises, em meio às dificuldades da vida. E nós vimos também que Deus quer nos ensinar a processar as nossas emoções. A quarentena traz muitas emoções para nós. E Deus quer nos ensinar a processar nossas emoções diante do Senhor. E hoje eu quero encerrar essa série falando que Deus quer nos ensinar a desapegar desse mundo. Uma das coisas que Deus quer nos ensinar com esse tempo de pandemia e esse tempo de coronavírus é a nos desapegarmos das coisas desse mundo. Lembrando que todas essas reflexões e todas essas palavras estão no nosso canal no YouTube, você pode acompanhá-los lá. E eu quero ler com você então hoje o texto de 1 João 2, versos 15 a 17, quero ler esses 3 versículos com vocês, porque a nossa reflexão nessa manhã será em cima desses versículos que dizem o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Meus queridos, a igreja tem quase 2000 anos de história, e em toda a sua história a igreja sempre teve muitos inimigos, ela sempre teve que enfrentar muitas oposições. Por exemplo, a igreja enfrentou muitas heresias ou ideias erradas a respeito da pessoa de Deus, e muitas heresias e muitas pessoas que surgiram dentro da própria igreja pregando coisas que são contrárias à palavra de Deus. A igreja enfrentou muita perseguição física, o Império Romano nos primeiros séculos, e desde então sempre houve perseguições físicas em alguns lugares localizados contra a igreja do Senhor Jesus. A igreja sempre enfrentou muitas pressões ideológicas, ideias que vão entrando sorrateiramente, vão pervertendo a mente, o entendimento das pessoas e tudo mais. A igreja sempre enfrentou muitos inimigos, mas certamente o maior inimigo de todos os tempos não é um inimigo que diz respeito a uma ideia que se entra e que se infiltra na igreja, uma ideia errada a respeito de Deus, ou até mesmo a perseguição física. Mas o maior inimigo que a igreja sempre enfrentou foi o amor ao mundo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a questão da secularização, a questão o que muitas vezes a gente chama de mundanismo, ou o amor a esse mundo, o apego às coisas desse mundo, o apego às coisas materiais, sempre foi uma coisa que esteve e assolou aqueles que caminham com Jesus. Por quê? Porque caminhar com Jesus é viver nesse mundo não sendo desse mundo. E uma das grandes tentações que nós enfrentamos é nós estarmos nesse mundo e começarmos a nos apegar, a gostar de ficar aqui e a nos apegar de todo o nosso coração a esse mundo. E talvez a gente nunca tenha vivido em uma geração de seguidores de Jesus tão apegada e tão amante das coisas desse mundo. E aqui tem uma coisa muito importante para a gente pensar a título de introdução ainda. Aqueles que caminham com Jesus são chamados a viver de maneira radicalmente diferente desse mundo. A cultura que existe no nosso mundo e a cultura que existe de maneira geral à nossa volta é uma cultura diferente daquela proposta por Cristo Jesus. Caminhar com Jesus é ser sempre contra a cultura, é estar sempre andando na contramão do que a maioria das pessoas estão andando. E o que acontece é que quando a igreja se apega a esse mundo, ela se torna irrelevante, ela deixa de fazer diferença. Por quê? Porque ela é mais do mesmo. E veja se não é isso que a gente tem visto hoje. Igrejas lotadas, igrejas cheias de pessoas, mas que no fim não vivem vidas diferentes e não são relevantes no sentido de fazer diferença e transformar esse mundo. O número de seguidores de Jesus, entre aspas, tem crescido, mas nós vemos que o Brasil não tem melhorado, está tão ruim quanto sempre ou até pior. Quando a igreja se apega a esse mundo, ou quando os discípulos de Jesus começam a amar esse mundo, a igreja e os discípulos de Jesus se tornam irrelevantes. E infelizmente o que nós vemos hoje, gente, são pessoas que mesmo dentro das igrejas amam esse mundo, são apegados a esse mundo. E aqui eu estou falando de pessoas, eu estou falando da gente. Muitas vezes nós somos sim apegados a esse mundo. Eu estava conversando recentemente com algumas pessoas e a gente percebe isso. As pessoas não pensam mais no céu e não desejam mais o céu. Estava conversando recentemente com uma pessoa e ele falou assim, você quer ir para o céu? Quero, claro que quero, mas não agora. Antes de ir para o céu eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E você percebe como as pessoas estão apegadas. Elas querem ir para o céu porque elas pensam, a outra opção é o inferno, para o inferno eu não quero ir.
mas eu quero ir para o céu assim, o mais tarde possível. Quanto mais eu puder ficar aqui nesse mundo, curtindo, desfrutando, agarrado, apegado, mais tempo eu quero ficar. E aí sabe o que acontece? Então Deus manda um vírus, que estremece todas as nossas bases, que nos coloca todo mundo dentro de casa, com mais tempo para refletir sobre a vida, com mais tempo para refletir sobre o que realmente é valioso e o que realmente não importa, e para nos fazer refletir como nós temos vivido a nossa vida. E o que eu tenho visto, e eu tenho orado bastante nesses últimos tempos, a respeito do que Deus quer nos ensinar com tudo isso, e uma das coisas que Deus tem falado muito forte ao meu coração, é que Deus quer nos ensinar a não amar esse mundo. Deus manda um negócio como esse porque isso estremece as nossas bases e nos faz repensar sobre o que realmente é valioso nessa vida. E nós começamos a perceber como nós temos feito questão e amado e se apegado a questões e coisas que são terrenas, passageiras e vão embora. Deus quer nos ensinar a não amar esse mundo, Deus quer nos ensinar a desapegar desse mundo, e agora eu quero entrar no nosso texto, versículo 15, então a gente vai estudar o texto de 1 João 2, versos 15 a 17, o texto começa dizendo, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. E você pode perguntar, mas o que é esse mundo que ele está falando? O mundo aqui, claro que não é um mundo físico, não é o planeta Terra. Quando ele fala de mundo, ele está falando do conjunto de princípios e valores, conceitos, ideologias que rege a nossa cultura. A nossa cultura e o nosso mundo tem um sistema de pensamento, tem um sistema de valores, tem um sistema de o que é importante, o que não é importante, como as coisas devem ser feitas. Existe uma cultura, existe um sistema. E quando ele fala aqui, não ameis o mundo, ele está falando, não ame esse sistema, não ame esse conjunto de valores. E esse conjunto de valores envolve tudo, envolve, por exemplo, o que é importante. Esse mundo tem, dentro do seu conjunto de valores, vai definir o que é importante, o que nós devemos valorizar, com o que você deve sonhar, o que é prazer de verdade, o que é prazeroso, como você deve lidar com o seu dinheiro, como você deve administrar a sua vida. Tudo isso é um conjunto de valores que está permeando todo este mundo. E nós vemos o sistema desse mundo, ou o conjunto de ideias desse mundo expressos em tudo. Quando você ouve as músicas que são produzidas pela nossa cultura, você vai ver o sistema de valores sendo pregado e sendo exposto por meio das músicas. Quando você assiste filmes, séries, novelas, quando você vê a moda, quando você vê as ideologias, os pensamentos, tudo isso são expressões do sistema, ou expressões da cultura desse mundo. Eu vou fazer algumas perguntas para você perceber como que a cultura está em tudo. De acordo com os filmes e com as novelas que expressam a visão da nossa cultura, quando você e seu marido começam a brigar demais, o que vocês têm que fazer? De acordo com a cultura e com o sistema que rege os nossos valores, o que é mais importante na vida? O que você deve perseguir acima de tudo? Você deve criar os seus filhos para fazer o quê? Qual que deve ser a sua maior preocupação quando você está criando filhos? A nossa cultura tem o seu sistema de valores que se revelam em todas as coisas. As novelas mostram o que o nosso mundo pensa. As músicas mostram, aquilo que faz sucesso mostra o que as pessoas mais desejam, o que as pessoas mais valorizam, como as pessoas pensam. A gente tem que desapegar desse mundo, e o mundo é esse sistema de valores. E aí você pode perguntar, mas Júlio, qual que é o problema desse mundo? O que tem de ruim nesse mundo assim que a gente não pode se apegar a ele? E o grande problema, gente, é que, e aí o versículo 16 vai dizer, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo não procede do Pai, não vem de Deus. E se não vem de Deus, vem de quem? E quando a gente lê o resto da Bíblia, a gente vai perceber o seguinte, o grande problema é que o sistema desse mundo, o conjunto de princípios e valores desse mundo, é regido ou é dirigido pelo inimigo, pelo diabo, pelo príncipe do império das trevas. Por exemplo, 1 João 5,19 vai dizer, o mundo inteiro jaz do maligno. 2 Coríntios 4,4 vai dizer, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Percebe? Qual que é o problema? É que por trás dos conceitos, dos valores e dos princípios desse mundo, existem as forças espirituais do mal, influenciando e regendo as pessoas para que elas pensem e vivam da forma que elas vivem. E talvez você pense, nossa Júlio, mas que isso, esse mundo é coisa do diabo, Satanás, eu estou fora desses negócios. Gente, a gente se esquece de uma coisa, o grande objetivo do inimigo, ou o grande objetivo do diabo, não é fazer com que as pessoas, às vezes quando a gente pensa em diabo, a gente pensa em coisas macabras, sacrifícios de animais e coisas assim, mas o grande objetivo dele é nos afastar de Jesus e dos planos de Jesus. É isso que o diabo quer fazer. O diabo ele não está preocupado se você segue a religião A, B, C, D, E, F, G, se você é religioso, se você não é, se você é ateu, se você não é. Ele está preocupado com o seguinte, te afastar de Deus. Se ele te afasta de Deus por meio de uma religião qualquer,
Ele vai usar isso. Se ele te afasta de Deus por meio do seu trabalho e por meio do desejo de ter mais dinheiro, ele vai usar isso. Se ele te afasta de Deus por meio de questões de moralidade sexual e etc., ele vai usar isso. A grande preocupação dele é que as pessoas se apeguem às coisas desse mundo, se esqueçam que esse mundo passa, se esqueçam de Deus e vivam como se não existisse nada além do aqui e o agora. E a gente tem que entender o seguinte: todas as coisas desse mundo estão debaixo da influência do pecado e do diabo, e é por isso que, e todas as coisas desse mundo, eu estou dizendo, a novela, os filmes, a maneira como as pessoas pensam, tudo isso está debaixo dessa influência, e é por isso que caminhar com Jesus nos faz, e nós devemos ter um olhar crítico sobre todas as coisas. Deixa eu fazer uma pergunta para você: nesse tempo de quarentena, como você tem gastado o seu tempo extra? Você tem gastado com entretenimento, com filme, como você tem gastado o seu tempo? Saiba disso, você tem que ser crítico com relação a como você gasta o seu tempo, as coisas que você vê, as coisas que você não vê, e é interessante isso porque nós vemos pessoas que caminham com Jesus e acham que isso daqui é tudo besteira, que não tem nada a ver. Na casa deles entra tudo, eles assistem qualquer tipo de filme, assistem qualquer tipo de série, eles ouvem qualquer tipo de música, eles não vêem besteira em nada, eles não vêem maldade em nada, acham que tudo é neutro. O texto deixa uma coisa muito clara: cuidado, não ameis o mundo, porque tudo que há nesse mundo não procede de Deus. Nós precisamos ter um olhar crítico com relação às coisas desse mundo. E aí o texto continua, 1 João 5, 1 João 2, aí João vai dizer o seguinte: quais são as características desse mundo? O que há nesse mundo? Ele vai dizer o seguinte: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procedem do mundo. E aí ele vai falar: olha, existem 3 características desse mundo e da cultura e do sistema que nos rodeia, que são característicos de todas as épocas. E esses 3 pilares do sistema desse mundo são, ele vai falar, a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Isso daqui tem a ver com prazer. Concupiscência são os desejos fortes da carne, e a ideia da concupiscência da carne tem a ver com os prazeres, situações e momentos em que de alguma forma me dá um prazer sensitivo. Por exemplo, comida e bebida. Nesse mundo vai dizer o seguinte: você deve viver, e o sistema desse mundo, você deve sentir prazer. Se te faz feliz, se te dá prazer, você tem que se entregar para isso. Então, se comer chocolate, 1 quilo de chocolate te dá prazer, coma. Se beber te dá prazer, beba. Se ficar na frente da televisão 10 horas por dia, fazendo maratona de série e assistindo 5 temporadas em uma semana, te dá prazer? Faça! Esse é o nosso mundo. Você tem que ter prazer, você tem que se sentir bem, você tem que se sentir feliz. E aqui a gente coloca a questão das festanças desregradas, a gente coloca a questão da imoralidade sexual, sexo antes do casamento, pornografia, sensualidade de maneira geral. Percebe? O que tem nesse mundo? Ele está dizendo, o sistema do nosso mundo e os valores do nosso mundo, eles sempre vão girar em torno de o prazer físico, concupiscência da carne. Segunda coisa que ele vai falar, vai girar em torno da concupiscência dos olhos, e aqui ele está falando do desejo por dinheiro, do desejo por coisas materiais, do desejo por mais, e nós vemos essa questão no nosso tempo. As pessoas são apegadas e são desejosas de questões materiais. Se você perguntar para a maioria das pessoas quais são os sonhos delas, a grande maioria dos sonhos tem a ver com conquistas materiais, tem a ver com casa, tem a ver com carro, tem a ver com um emprego que você vai ganhar bem. A grande maioria das pessoas, o sonho delas é trabalhar pouco e ganhar muito. As pessoas estão atrás disso, a concupiscência dos olhos, e nós vemos como isso está permeado na nossa cultura, como por alguns exemplos. Por exemplo, hoje na nossa cultura, para muitos o trabalho funciona como um Deus. As pessoas vivem pelo trabalho. Se você perguntar, ela se define e ela não consegue enxergar a vida dela longe do trabalho. O que dá sentido para a vida dela é trabalhar, é correr atrás das coisas, percebe? E quem que devia ocupar esse lugar na nossa vida? É Deus. Mas a pessoa não, ela se dedica ao trabalho como ela deveria se dedicar a Deus. Por quê? Porque ela está de olho em questões materiais. A falta de limite do trabalho, essa é uma coisa muito comum no nosso tempo. Por um lado, nós temos aqueles que não querem trabalhar, que são preguiçosos, e isso daqui tem a ver com a concupiscência da carne. O cara, ele só quer ter prazer e não quer trabalhar. Por outro lado, você tem aqueles que não têm limite no trabalho. Trabalha até meia-noite, acorda cedo, dorme tarde, não separa o domingo como um dia dedicado ao Senhor. E se você caminha com Jesus, saiba disso, o domingo é um dia que o Senhor separou para dizer o seguinte: não é para você fazer nada da sua vida comum, não é para você fazer nada do seu trabalho, não é para você fazer nada da sua escola. Domingo é dia de você buscar o Senhor, de você cultuar ao Senhor, de você estar na presença do Senhor. Mas a concupiscência dos olhos não me deixa, não me dá limite com relação ao que eu faço.
Muitas vezes, uma outra expressão da concupiscência dos olhos é a falta de ética, é a ética do trabalho questionável, a pessoa que no trabalho ela começa a fazer algumas coisas questionáveis pelo desejo de ter mais. Eu lembro uma vez estava conversando com um rapaz que ele falou assim, rapaz, consegui uma venda boa em tal lugar. Eu falei, sério, como é que você conseguiu entrar lá? Ele falou, eu cheguei lá na portaria, falei que eu era fulano de tal, que eu estava lá, que eu tinha um horário marcado com fulano de tal e consegui entrar lá. Aí eu falei, mas... Ele falou, mas não tem nada a ver, né, a gente tem que dar o nosso jeito. Não, peraí. Isso é concupiscência dos olhos. Se para ganhar mais dinheiro eu me disponho a abrir mão da minha integridade, isso é amor ao dinheiro, isso é apego às coisas materiais. E aqui a gente poderia colocar que não só procedimentos questionáveis de engano, de mentira e etc. no trabalho, mas a gente vê também pessoas que, por exemplo, promovem e vendem coisas. Um exemplo é o dono de banca de jornal que vende material pornográfico. O homem que tem um estabelecimento onde o objetivo do estabelecimento é as pessoas irem lá para se embriagar. Isso é concupiscência dos olhos. É o desejo por mais, e eu abro mão da minha vida com Deus para ter mais. Esse é o sistema do nosso mundo. E ele vai falar, então, são 3 pilares do sistema do nosso mundo: prazer, dinheiro, questões materiais, e ele vai falar a soberba da vida. Isso daqui tem a ver com a busca pelo crescimento pessoal, o status, eu poder olhar para mim mesmo e me sentir alguém respeitado, e olhar para mim mesmo e ter orgulho de mim, sentir que eu provei o meu valor, tanto diante de mim mesmo quanto diante das pessoas. E nós vemos isso, boa parte das pessoas vivem para provar que são alguém, ou para os outros ou para si mesmo. E esse é o nosso mundo. E aí você vê, as pessoas buscam isso, elas buscam carreira profissional, sucesso profissional, provarem para os outros que elas são boas, elas gostam de contar vantagem, fazem coisas, postam no Facebook. Esse é o nosso mundo. As pessoas querem ser admiradas, seja por sua beleza. Aí a gente vê pessoas que Deus deu uma aparência mais bonita, tira fotos sensuais para colocar, para ser admirada, para ser desejada. Pessoas querem ser admiradas pela sua beleza, pelo seu sucesso, pelas suas habilidades. João está dizendo, tudo que há nesse mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E pare um pouquinho e pense, nessas 3 coisas, prazer, dinheiro e status. Não são esses os 3 grandes valores do nosso mundo? Pensa, para um pouquinho e pensa, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, o que você assiste na televisão. Não são esses os 3 grandes valores deste mundo? Por que a gente não deve amar o mundo? Porque tudo que há no mundo não procede de Deus. Tem a ver com prazer, tem a ver com dinheiro, tem a ver com status. E está distante do Senhor. E então, João vai falar, então qual que deve ser a nossa postura diante desse mundo? Não amem o mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Quem caminha com Jesus precisa ter a consciência de que não é desse mundo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quem caminha com Jesus e creu em Cristo nasceu do alto. E agora ele não é mais cidadão desse mundo, ele é cidadão do reino dos céus. E ele está nesse mundo por um tempo. E depois ele vai para o céu. Então, se eu sou do céu e não sou desse mundo, eu não posso me comportar como esse mundo, eu tenho que me comportar como um cidadão dos céus. Pedro, falando sobre isso, ele vai falar lá em 1 Pedro 2,11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. E olha o que ele está falando, vocês precisam se comportar nesse mundo com 2 características, como estrangeiros e como peregrinos. Por que como estrangeiros? Você já viu uma pessoa lá da Ásia, que mora aqui no Brasil? Ele se veste diferente, ele fala diferente, ele tem uma postura diferente, ele é diferente. O comportamento dele é diferente, a cultura dele é diferente, a visão dele é diferente. Pedro está dizendo o seguinte, quem caminha com Jesus tem que ser desse mundo, mas tem que ser um estrangeiro. Eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. E tem que ser peregrino, porque a ideia de peregrino está a seguinte ideia. Eu estou aqui de passagem. O que é um peregrino? É alguém que está num lugar, mas ele sabe que daqui a pouco ele não está mais. Então ele está ali temporariamente. E imagine que você foi enviado para trabalhar num lugar, só que você vai ficar lá só 2 anos. E depois você vai voltar. Quando você está temporariamente no lugar, você cria raiz, você se apega, você compra casa, constrói, como se você fosse ficar a vida inteira lá. Não! Pedro está dizendo o seguinte, essa deve ser a nossa postura nesse mundo. A gente não deve amar esse mundo, pelo contrário, a gente deve viver como peregrino e forasteiro nesse mundo. E o que significa amar o mundo? E aí eu fiz uma pesquisa no dicionário grego sobre isso, é muito interessante, olha isso. Quando ele fala não ameis o mundo, ele está dizendo não tenha uma consideração calorosa. Não tenha profundo interesse nas coisas desse mundo. Não valorize as coisas desse mundo. Não tenha carinho. Tem gente que tem carinho. O trabalho dele, ele fala daquilo como se fosse uma esposa.
Ele lida com a casa dele, as conquistas dele, como se fosse a família dele. Não ameis o mundo. Não tenha aí autoestima, como se fosse a coisa mais importante, como se você não conseguisse viver sem aquilo. Não se satisfaça nisso. Não coloque o seu coração nisso. Gente, nós precisamos ser separados. Devemos amar Jesus e somente Jesus. E Jesus nos chama para ficar aqui nesse mundo, mas não sendo desse mundo, se comportando completamente diferente desse mundo. E talvez você pense, Júnior, mas por que então a gente não se entrega para Jesus e Jesus manda uma nuvem para mandar a gente para o céu logo? Para não precisar ficar nesse mundo, se a gente não é desse mundo? É exatamente, sabe por que Jesus nos chama para continuar aqui? Para que a gente possa apresentar para esse mundo o reino dos céus. E olha que coisa interessante, o projeto de Deus. O projeto de Deus é, eu salvo pessoas em Cristo Jesus, as pessoas vão até Jesus e elas são transformadas por Ele, e elas recebem um novo coração. E um novo coração agora, elas têm uma nova visão, elas não são mais cidadãs desse mundo, mas elas são cidadãos dos céus. Mas eu deixo elas nesse mundo para que elas possam anunciar para as pessoas o meu reino, o reino dos céus. E é por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos embaixadores, porque nós somos de outro reino que estamos aqui para anunciar o nosso rei, que é um rei amoroso, que é um rei maravilhoso, para anunciar o reino de Cristo, que é o melhor reino que alguém pode viver, e que é um reino que está com as portas abertas para todo mundo que quiser se adentrar nele. Deus nos salva para estarmos aqui, não sermos daqui e anunciarmos o reino dos céus. E eu estava lendo durante essa semana um relato do livro Santos no Mundo, que conta a história dos puritanos, que foi um grupo de cristãos que viveu alguns séculos atrás, e eles eram conhecidos por levar as coisas de Deus muito a sério. E eles eram um grupo que as pessoas em volta deles chamavam eles de bitolados, chamavam eles de... Vocês são muito rígidos, quando o assunto é espiritual, vocês têm que levar a vida assim, de maneira menos rígida, mais leve e tudo mais. E aí esse autor diz o seguinte: todo mundo é rígido em relação às coisas que mais valoriza. Os atletas são rígidos em relação ao seu treinamento. Os músicos são rígidos em relação à prática musical. As pessoas de negócio são rígidas em relação ao dinheiro. Todo mundo, quando eu amo alguma coisa, eu sou rígido com aquilo. Eu levo a sério aquilo. Eu não levo aquilo de qualquer jeito. Ele continuou, os puritanos, eles eram rígidos a respeito das suas atividades morais e espirituais, porque era isso que eles valorizavam acima de tudo. E só para vocês terem uma noção, eu estava lendo essa semana sobre esse grupo de cristãos, e dentro da prática deles, por exemplo, domingo era um dia que eles começavam a se preparar no sábado, para que no domingo eles pudessem estar 100% focados naquilo que o Senhor quer falar para eles por meio da palavra. A grande ênfase deles, quando o assunto era a criação de filhos, era ensinar para os filhos deles quem era Deus. Então, uma prática comum era culto doméstico, leitura bíblica, ensinar para os filhos a memorização dos versículos bíblicos, tratar da esposa na presença de Deus. A grande ênfase era a vida espiritual, e eram homens que trabalhavam bastante, eram homens muito dedicados no trabalho, mas eles mesmos diziam que o trabalho deles não tinha como objetivo ganhar dinheiro, mas tinha como objetivo servir a Deus, que deu as habilidades para eles desempenhar aquele trabalho, e servirem as pessoas que Deus colocou na vida deles, tanto oferecendo um bom serviço, como ganhando dinheiro para poder ajudar as pessoas e doar para as pessoas à sua volta. Eram pessoas rígidas com relação aos seus princípios e valores espirituais e morais. O que nós vemos hoje em dia? Nós vemos discípulos de Jesus que criam seus filhos não para servir a Jesus, mas para ganhar dinheiro. Desde criancinha, coloca o filho no inglês, coloca o filho em aula disso, em aula daquilo, e não tem problema nisso. O problema é que faz tudo isso, mas quando é, por exemplo, para ensinar a Bíblia para o filho, para fazer culto com o familiar, tem gente que, mesmo nessa quarentena, estando em casa o dia inteiro, não faz. Não gasta tempo lendo a Bíblia pessoalmente. Não valoriza as coisas de Deus. Por quê? Porque está apegado a esse mundo. Vai dormir pensando em trabalho, acorda pensando em trabalho, só pensa em sonhos, projetos, prazeres, status, dinheiro. São apegados a esse mundo. Eu quero fazer essa pergunta para você: o que você valoriza? O seu apego está onde? Deus quer nos ensinar com o coronavírus a desapegar das coisas desse mundo, a desapegar das questões materiais. Se tem tá bom, se não tem tá bom também, porque o meu maior tesouro é o Senhor Jesus. É Ele quem eu quero servir de todo o meu coração. João vai dizer: desapegue desse mundo, não ameis o mundo. E aí ele vai dar 3 motivos, eu vou passar por isso bem rápido, mas 3 motivos do porquê nós devemos desapegar desse mundo. Primeiro, porque o amor do Pai não está em quem ama esse mundo. Olha o que ele vai dizer: se alguém amar o mundo,
o amor do Pai não está nele. E sabe o que João está ensinando aqui? Preste atenção nisso. Se você ama e é apegado a esse mundo, provavelmente você é desse mundo, não é do Senhor. Se você ama, e se você é apegado a esse mundo, e se seu coração está nesse mundo, João está dizendo o seguinte: o amor do Pai não está em você não. Você pode até ser um belo religioso, você pode até ser um presbiteriano, batista, assembleiano ou assim por diante, mas do Senhor Jesus você não é. Porque quem ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago 4,4, falando sobre isso também, Tiago vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem como você andar com os dois ao mesmo tempo. Ou você se apega ao Senhor Jesus e às promessas dele e ao reino dele, que é um reino celestial, ou você se apega a esse mundo. As duas coisas ao mesmo tempo não tem como. E a palavra de Tiago lá, infiéis, essa é uma palavra usada na época no contexto de casamento. Ele está falando adúlteros. Porque amar esse mundo é como se você fosse casado com Deus e dorme com o inimigo dele. E vai para a cama com o inimigo dele. Não tem como. As duas coisas não caminham juntas. Quem ama o Senhor não vai amar esse mundo. E quem ama esse mundo não ama o Senhor. As duas coisas são inimigas. Então, a Bíblia é muito clara ao dizer isso. Quem nasceu do Espírito, quem foi transformado pelo Senhor, vai ter um coração que ama as coisas do Senhor. E se você é apegado e não tem interesse nenhum pelas coisas do Senhor, você deve questionar até mesmo a sua fé. Júlio, mas eu estou na igreja e eu frequento a igreja desde que eu nasci. Ok, frequenta a igreja, legal, mas continua amando esse mundo, é desse mundo, não é do Senhor. Talvez o que falta não é frequentar a igreja, o que falta é nascer do Senhor, nascer do alto. Quem ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Gente, o desapego a esse mundo e o apego a Jesus e o seu reino é uma evidência de que você é do reino dele. Você quer fazer uma autoanálise para ver se você de fato está em Cristo? E se você de fato já se rendeu a Cristo Jesus, e se você de fato é um discípulo de Jesus, a grande pergunta é: você ama o quê? O seu apego está onde? Você valoriza o quê? Você leva a sério o quê? Porque o desapego a esse mundo e o amor a Cristo e o apego às coisas do Senhor é uma evidência de quem está no Senhor. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João é muito claro ao dizer isso. Um segundo motivo para você desapegar desse mundo é porque tudo que há nesse mundo é enganoso e passageiro. João vai dizer: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Tudo que há nesse mundo passa. Prazer, dinheiro, status e qualquer outra coisa que esse mundo possa oferecer e o sistema possa oferecer para nós, passam. Quando a gente vê, há dois enganos nos princípios e valores do nosso mundo. Primeiro, uma coisa que é nos apresentada, mas é um engano, é que nós podemos ter uma vida abundante nas conquistas terrenas. Você pode encontrar uma vida abundante nas conquistas terrenas. Se você conseguir isso, finalmente você terá uma vida abundante. Se você tiver dinheiro, se você casar bem, se você tiver bons filhos, se você conseguir viajar, se você for para a Disney, se você não sei o quê, aí sim, você vai ter uma vida abundante. E uma coisa que é ridícula, mas a gente vê, é que a gente vê o índice dos países mais felizes do mundo. E quando você vai ver esses índices, qual é a base que eles usam para fazer quais são os países mais felizes? O nível econômico do país, o índice de desenvolvimento humano do país. E isso é um grande engano, porque quantas pessoas você conhece que têm tudo, são mega desenvolvidas, e não são pessoas que têm uma vida abundante? Por quê? É um engano pensar que nas conquistas terrenas nós chegamos a uma vida abundante. Podemos até viver uma vida boa, de momentos prazerosos, mas sempre haverá aquela sensação de que eu ainda não cheguei lá. Sempre haverá aquela sensação de que ainda falta alguma coisa. Porque é um engano de que nós podemos encontrar satisfação e vida abundante nas conquistas terrenas. E um outro engano que esse mundo nos prega é que não há nada além dessa vida. Embora a maioria das pessoas acreditem que existe vida após a morte, a maioria esmagadora vive como se não existisse. A maioria esmagadora vive como se a morte fosse o fim. Não existe nada além do aqui e o agora. Então o que eu tenho de vida são 100 anos que eu vou viver aqui, morreu, acabou. Então eu tenho que aproveitar o mais que eu puder essa vida aqui. Isso é um engano. Nós passaremos aqui nesse mundo 100 anos se você der sorte. Mas existe uma eternidade, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de anos pela frente e nunca acaba.
É um engano a gente achar que não existe nada além dessa vida. Quando amamos o mundo, nós perdemos a vida, essa é a verdade. Sabe por quê? Porque nós não vivemos a vida abundante, nós vivemos sempre naquela sensação de que está me faltando algo, e eu quero encorajar você a ler o livro de Eclesiastes, porque o livro de Eclesiastes foi um livro escrito por um rei, que ele mesmo fala no começo do livro dele, que ele colocou como propósito na vida dele, descobrir o que vale a pena nessa vida. E aí, como ele era rei, rico, poderoso, e o homem mais sábio que viveu na época dele, ele saiu experimentando de tudo. E se você, o livro de Eclesiastes é como se fosse um rei já velho, depois de experimentar tudo que essa vida oferece, todas as conquistas terrenas, fazendo um resumo de tudo que, todas as conclusões que ele chegou. E se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ver um livro extremamente depressivo, porque ele vai falar o seguinte: olha, eu experimentei tudo, e eu descobri o seguinte: por mais que eu vivesse momentos de prazer, à medida que eu fosse experimentando as coisas, que eu fosse conquistando, e aí ele fala, eu construí casa, eu construí pomares, eu construí isso, eu construí palácio, eu tive um monte de servo, eu tive muito dinheiro, eu fui o homem, eu estudei muito, eu tive muita sabedoria, pessoas vinham de outros lugares para sentar do lado dele e ouvir ele falar, de tão sábio que ele era, e ele fala, tudo isso daí é vaidade, é correr atrás do vento, no fim não traz a vida abundante, me dá momento de prazer, mas não resolve o buraco que eu tenho na alma. Quando nós amamos esse mundo, nós não vivemos a vida abundante, e além disso, eu morro e eu vou ter que estar diante de Deus para prestar contas da vida que Ele me deu. A vida que nós temos é a vida de Deus para nós. Essa vida aqui não é minha. Foi Deus quem me deu essa vida e um dia Ele vai cobrar e eu vou prestar contas de tudo que eu fiz com a minha vida, que é dele na verdade. A morte não é o fim, existe uma eternidade pela frente. E é por isso que quando nós amamos o mundo, nós perdemos a vida, tanto aqui agora quanto futura. Mas, então desapegue desse mundo. Segundo motivo, porque tudo que há no mundo é enganoso e passageiro. E terceiro, desapegue desse mundo, porque a vida com Jesus é abundante e eterna. A vida com o Senhor é uma vida abundante e eterna. No versículo 17 de 1 João 2, ele encerra esse trecho dizendo, mas aquele que, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele que desapega desse mundo, que não se entrega à concupiscência dos olhos, da carne, nem à soberba da vida, mas desapega desse mundo para viver uma vida nesse mundo, mas como um cidadão do reino dos céus, uma vida com Jesus, entregue a Ele, servindo a Ele, amando a Ele, valorizando a Ele, essa pessoa permanece para sempre. E isso tem a ver com uma vida abundante aqui e agora, que o mundo não oferece, só Jesus tem essa vida abundante para oferecer. João 4, 13 e 14, Jesus vai dizer para uma mulher, quem beber dessa água, e eles estavam diante de um poço, quem beber dessa água vai ter sede de novo. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha que texto lindo, Jesus está dizendo, a água desse mundo não mata a sede, mas a água que eu tenho para dar, além de matar a sede, ainda transforma você numa fonte que jorra vida eterna. Sabe o que Jesus está dizendo? A vida com Ele é uma vida abundante aqui e agora. Viver com Cristo nos faz viver uma vida onde, sabe aquela sensação de que está faltando alguma coisa? Acaba. Eu posso estar vivendo uma vida complicadíssima, e uma vida sem nenhuma conquista material, sem nada desse mundo, sem nada do que as pessoas falam que é necessário para viver feliz. Eu posso ter uma família complicada, falta de dinheiro e etc. Mas se eu vivo uma vida servindo a Cristo Jesus, apegado a Cristo e não às coisas desse mundo, sabe o que acontece? Eu vivo uma vida abundante, com essa água que mata a nossa sede. Eu não tenho a sensação de que está faltando alguma coisa. Porque aquilo que falta é Jesus, e Ele preenche todo o buraco vazio que há em nós. E é uma vida abundante não só aqui na terra, mas aquele que permanece no Senhor, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, isso daqui também tem a ver com a eternidade. Além de termos uma vida abundante aqui, nós vivemos uma vida eterna com o Senhor. Nós morremos e nós vamos estar para sempre no céu, em um lugar sem dor, sem tristeza, sem mágoa, sem sofrimento, sem nada de ruim. Esse é o nosso Senhor, essa é a salvação em Cristo, e tudo isso nós recebemos de graça, toda essa vida abundante nós recebemos de graça em Cristo Jesus, porque Jesus veio aqui nesse mundo, exatamente porque nós somos apegados a esse mundo, e nós não conseguimos nos desapegar desse mundo, nosso coração, ele ama as coisas daqui, e Jesus entrou na história para trabalhar, para primeiro viver a vida que a gente não consegue viver, sendo um cidadão do reino dos céus perfeito, e segundo, Ele morreu naquela cruz para tomar sobre si os nossos pecados. Por eu ser quem eu sou e por eu amar as coisas desse mundo, eu sou um pecador. E eu mereço condenação eterna da parte de Deus. Então Deus amou o mundo, entregou o seu Filho, para que o seu Filho fosse condenado no meu lugar.
e para que assim eu pudesse receber a salvação de graça da parte dele. E toda essa vida abundante que nós recebemos não porque nós estamos nos esforçando muito para agradar ao Senhor, mas nós recebemos de graça, quando nós cremos em Cristo e nos rendemos a Ele. Ele fez tudo o que precisa ser feito. Naquela cruz Ele gritou, está consumado. Ou seja, terminei, tudo que precisava ser feito para vocês viverem essa vida abundante, eu fiz. E Ele oferece agora de graça essa água, é a água da vida, para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem nele. E uma vez que nós cremos em Cristo e nós nos rendemos a Ele, sabe o que acontece? Ele transforma o nosso coração, acontece uma transformação dentro de nós, na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. E agora nós paramos de amar as coisas desse mundo e passamos a amar Jesus. Sabe por quê? Porque nós encontramos uma coisa muito melhor. Nós começamos esse culto lendo um texto de Paulo, que ele fala o seguinte: aquilo que para mim antes era valioso, considerei tudo como perda por causa de Cristo. Isso acontece quando nós nos encontramos de verdade com Jesus. Nós encontramos o maior tesouro e abandonamos todos os tesouros inferiores dessa terra para nos devotarmos e nos entregarmos ao Cristo maravilhoso, que se entregou por nós e que promete vida eterna para todo aquele que busca. E eu quero encerrar fazendo algumas reflexões finais. Quero perguntar para você: você pertence a esse mundo ou ao reino dos céus? Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? A qual reino você pertence? Se a gente fosse julgar a partir dos amores do seu coração, a partir daquilo que você é apegado, o seu apego está onde? Nas coisas de Deus ou nas coisas desse mundo? A qual reino você pertence? A qual Deus você serve? A qual Cristo? Você caminha com Cristo? Onde está o seu tesouro? E eu quero encerrar dizendo uma coisa: você quer vencer o mundo? Corra para Jesus. E corra para a palavra dele. Jesus é aquele que venceu o mundo. Ele mesmo diz: não se turbe o vosso coração. Crede em mim. E ele vai dizer: eu venci o mundo. Então, continuem, não estejam aflitos no coração de vocês, porque eu venci o mundo. Quer vencer esse mundo? Se entregue a Jesus. Caminhe com Jesus. Se renda a Jesus, crê em Jesus. E Ele vai transformar o seu coração e te dar forças para vencer esse sistema que nos cerca. E caminhe segundo a palavra de Jesus. Jesus te chama hoje para contemplar o amor dEle e amá-lo de volta, fazendo dEle o alvo da sua vida. Deixando de amar esse mundo, deixando de amar as coisas desse mundo, deixando de se devotar a esse mundo, para amar ao Senhor, para se devotar ao Senhor e para se apegar apenas ao Senhor. Sabe uma das coisas que Jesus quer nos ensinar com o coronavírus? É a desapegar das coisas passageiras desse mundo. Mesmo a nossa vida, ela é passageira. Talvez esse vírus vai passar e a gente vai viver mais um tanto, mas cedo ou mais tarde todos nós iremos morrer, até a vida é passageira. Mas Jesus nos chama para nos apegar a Ele, que é eterno, a nos desapegar das coisas passageiras desse mundo e nos apegar a Ele, o Deus eterno que se entregou por nós. E quando nós fazemos isso, nós recebemos vida, vida em abundância, e permanecemos para sempre.